Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, os três tesouros, as três joias. Buda, o ser iluminado, a pessoa que acorda, que desperta, que vive sabedoria, que é a manifestação de Prajna Paramita, a sabedoria perfeita. Dharma é a lei verdadeira. São os ensinamentos, as práticas que nos fazem acessar e estimular as conexões neurais do estado Buda. E Sangha são as pessoas que praticam. Na verdade, são três aspectos de uma unidade. A pessoa que pratica o Dharma é aquela que manifesta Buda. Não é que ela seja Buda, ela manifesta o estado Buda, o estado iluminado. Hoje, dia 21 de janeiro, é o Dia Mundial das Religiões e no Brasil é considerado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Está havendo uma manifestação, agora um encontro de vários religiosos lá na Rua Líbero Badaró. A minha aluna, a monja Reixin, está lá nos representando. Um momento importante de saber que as várias tradições espirituais, aquelas que têm um propósito comum, como é que nós podemos criar uma cultura de paz, de justiça e de cura da Terra. Então esse é o nosso propósito principal. Nós não queremos convencer uns aos outros das nossas tradições, nós não nos unimos para dizer a minha tradição é melhor que a sua, ou você devia mudar de tradição para ficar comigo, não é nada disso, mas reconhecer que há vários caminhos que levam o ser humano para o sagrado, para esse encontro com o sagrado, que é o encontro com o eu verdadeiro, e que esse encontro nos transforma em seres que se tornam átomos de paz no mundo. E por isso são capazes de emitir um pouquinho mais de consciência, de sabedoria a quem está à sua volta. Esse mês de janeiro inteirinho é dedicado à sabedoria perfeita, que chama Dhyana, que é a grande sabedoria, e o que a gente tem feito é ler o Sutra da Sabedoria Perfeita, que vai dizer como todos nós estamos interligados, interconectados, e que é impossível separar. A dualidade é uma impossibilidade, na verdade, é apenas uma criação da mente humana. Então, espero que vocês apreciem este dia, esta noite, esse entardecer do Dia das Religiões, sabendo que devemos respeitar as diversas tradições espirituais, pelo menos conhecer um pouco, saber que elas existem, e escolher aquela que é mais de acordo com seus princípios e seus valores. Não significa que você seja ameaçado por outras formas de religiosidade, porque todas elas são a manifestação do sagrado nas suas várias facetas. Boa noite, Nilo. Boa noite, Roshi. Boa noite a todos. Uma boa semana desde já. Roshi, Cleide nos manda uma boa noite a partir de Leme, em São Paulo. Sim. E na semana passada o Alex levantou uma questão que eutanásia versus budismo. É interessante, a palavra eutanásia quer dizer uma boa morte. Ela não é nem você forçar a morte de alguém. Tem outros nomes para isso que agora não vem ao caso. O que eu sei que você está querendo dizer é isso, né? Será que nós devemos abreviar a vida de alguém? Temos o direito de interferir no processo ou não? Veja bem, nós estamos o tempo todo interferindo no processo da vida e da morte. Desde as coisas mais simples, se nos alimentamos, se tomamos remédio, se faz transfusão de sangue, tudo isso é interferir. Você interfere na vida de um ser humano, quer você seja médico, ou enfermeiro, enfim, ou parente. Se a pessoa está resfriada, você vai lá dar um remédio para o resfriado, você está interferindo. De certa forma, você quer que o resfriado acabe. E se a pessoa está num processo terminal, eu acho que é muito importante que a gente saiba acompanhar esse ser humano, não mentir. Pessoas gostam de mentir, dizem, você vai ficar bom, você vai ficar boa, e os médicos já disseram, olha, tem mais 2, 3 dias de vida, ou mais algumas horas de vida, e você não ser capaz de
compreender, eu gostaria. Aliás, eu espero que alguém possa fazer isso para mim, caso eu não tenha condições de discernimento correto nesse momento, e que possam me dizer, olha, monja, está no fim. Sua vida está chegando ao fim, você vai agora morrer. E que eu possa morrer com tranquilidade, sabendo que vou morrer. Não fingindo que não vou morrer, né? Então, a questão, alguns países, por exemplo, na Suíça, tem alguns lugares na Suíça em que essa pessoa pode escolher a morte acompanhada quando ela acha, e os médicos e aqueles todos à sua volta, juristas e etc., chegam à conclusão que não há mais nada que se possa fazer para que esta vida tenha continuidade com saúde, continuidade com prazer na existência, com alegria na existência, quando tudo que a pessoa tem é apenas sofrimento, dor, insuficiências, que chegam a insuficiências cada vez piores. Então, isso tem aparecido um pouco na televisão. Não há dizer os budistas pensam isso ou budistas pensam aquilo. É caso por caso que tem que ser analisado em que país está, qual é a legislação, qual é a necessidade verdadeira deste ser humano, como fica a família. Você sabe, a questão da morte é uma coisa muito complexa. Não é só morrer o corpo, tem questões legais, é muito complexo isso, tanto a vida quanto a morte. Então não tem uma resposta definitiva, simples e única. Sou a favor de que se abrevie o processo ou sou contra. Vai depender de inúmeras circunstâncias. E é claro que não é o monge, a monja que decide isso. Essa é uma decisão que às vezes a pessoa deixa por escrito, quando ainda está lúcido, ou uma decisão que é tomada pelos familiares, junto com a equipe médica, dependendo do país e das condições. Quanto a nós, budistas, nós apenas oramos. Oramos por aquele que está morrendo, dizendo, você está morrendo, você está adentrando o mundo da morte, arrependa-se se fez alguma coisa que não foi benéfica nesta vida. O arrependimento é pureza e transformação, para que você possa penetrar em pureza e retornar à origem, que é a nossa oração principal, que vá para a luz infinita. Muito bem, Nilo, temos outra pergunta? Estamos em companhia de Cristina, em Jundiaí. De Porto Alegre temos 2 boa noites, da Elis, que sempre está conosco, e a Cláudia hoje também mandou boa noite. A Juleica está nos acompanhando em Itapema, Santa Catarina. O Adriano aqui de Barueri, Hiroshi, ele disse que conheceu a respiração consciente pelo seu canal Mova no YouTube. Sim. E diz que praticou e se sentiu muito bem melhor e que ele agradece por conta disso. Que bom. E o Richard, ele na semana passada, ele salientou que ele é católico, tá? Sim. Só que ele diz assim, ultimamente ele se sente culpado por coisas que aconteceram, ele não revela quais são, coisas que aconteceram com ele e com pessoas à volta dele. E ele gostaria de saber como diminuir essas sensações. Pois é, às vezes fazemos coisas que não são muito próprias, não são adequadas, e aí nós nos sentimos mal a respeito disto, né? Para isso que existe o arrependimento. E o arrependimento não é só uma coisa que você faz com o sagrado em você, com o universo, mas com as pessoas que você possa ter ofendido, as pessoas que você possa ter criado situações adversas, como que você pode minimizar essa dor e sofrimento que você tenha causado. Então, tem 2 aspectos. Um aspecto é você arrepender-se, você perceber a minha falha, o meu erro, e fazer um esforço de transformação, de mudar, de não repetir o mesmo erro, de corrigir esse erro. E o outro é de desculpar-se e minimizar aquilo que foi prejudicial e comprometer-se de jamais repetir a mesma falha. Para isso, a gente tem o poema do arrependimento, que é feito de 15 em 15 dias e que diz o seguinte: todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. O arrependimento nos coloca em grande pureza.
Antigamente, nos grupos monásticos, as pessoas se levantavam e diziam publicamente qual foi a sua falta. Como bem disse o Nilo, você não revelou o que foi e hoje em dia não é mais necessário. A pessoa não precisa falar publicamente o que foi que faltou, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade pelas suas ações, palavras e pensamentos, pela energia que jogou nesse universo. E que se ela não foi benéfica, como é que você recicla para que ela possa se tornar menos prejudicial? Agradeço o pessoal de Porto Alegre, vou estar aí com vocês em março, vai ser no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, vai ter uma palestra num teatro muito grande, e tem outras palestras também na PUC de Curitiba e no Viamão, o Vila Zen, que é um espaço nosso de prática, vai estar num retiro muito bonito, que é o Retiro de Carnaval, que é feito uma semana inteirinha numa área rural belíssima, e se vocês estiverem interessados, procurem por Via Zen. Fica em Porto Alegre, mas tem pessoas que podem ir de toda a parte do Brasil, vão, inclusive do Uruguai, tem muitos praticantes que vêm e apreciam conosco o carnaval, um carnaval de silêncio, de introspecção, de poder ver a natureza, apreciar a vida e apreciar o encontro de você com você. Muito bem, eu vejo que tem mais pessoas, Nilo. Assim, a Fabi está nos mandando uma boa noite de Lajeado, nos acompanha lá no Rio Grande do Sul, e a Magda está nos acompanhando desde a Espanha. Eva. Na semana passada, o João disse apenas que tem dificuldade para meditar. É interessante isso, às vezes nós criamos uma ideia do que é meditação, e aí é difícil a gente acessar a ideia que eu tenho do que é meditar. Meditar é você observar como é que você está. Você senta em silêncio e observa a sua mente. Tem que ter uma postura correta, você endireita a coluna vertebral, endireita a cervical, há um alongamento da coluna vertebral e da cervical, você faz uma respiração consciente. Primeiro, eu sempre sugiro isto, né? Você dá uma inspiração mais profunda, para um pouquinho e solta bem devagar. Abrindo a glote. Semana passada fui na Fundação Casa e pediram para eu fazer uma palestra para os meninos, esses reeducandos que estão na Fundação Casa. Era um grupo de 15 a 18 anos de idade, um grupo que no ano passado fizeram uma grande rebelião e que os educadores de lá confiaram, eles podem melhorar, eles podem ser bons. E, na verdade, eles estavam muito bem comportados, cantaram uma música belíssima para mim, afinados, bonitos. E eu ensinei para eles a fazer isso, essa respiração consciente. E até brinquei com eles, que é como fumar um baseado, quem fuma maconha, né? Pensa nisso um pouquinho, é sem usar maconha, sem usar o baseado, como se estivesse fumando, tragando, vamos dizer assim, né? Você puxa um pouquinho de oxigênio, apenas isso, oxigênio. Segura um pouquinho e solta bem devagar. Faz uma pausa e respira outra vez. E depois faz isso umas 3 vezes só. E depois observa o que está se passando com a sua cabeça. Tem pensamentos, não tem importância, deixa rolar. Não pensa o pensamento, apenas observa, isso é um pensamento, é uma memória. O que eu estou sentindo agora, se dói a minha perna, dói o meu ombro. Procura se manter estável e soltar as partes que estão com tensão. É só isto. Na hora que você tenta meditar, você já está meditando. É como uma pessoa que tenta correr. Na hora que ela começa a dar uns passinhos mais rápido, já está correndo. Agora, é claro que vai precisar de orientação para não se machucar, para não fazer coisas erradas. E é por isso que a gente tem tanto esse livro que chama Zen para Distraídos, que eu lancei ontem no Shopping Center de Taubaté. Foi tão lindo, fui tão bem recebida. Quero agradecer a todos vocês em Taubaté que assistem o programa aqui, Momento Zen, na Rádio Mundial, e que estiveram ontem me homenageando, aplaudindo, pedindo autógrafos. Eu cheguei lá às 3 da tarde, saí às 8 da noite e fui muito bem recebida.
Ganhei até uma massagem de presente antes de ir embora, comidas saudáveis, algumas comidas que vieram dos Hare Krishnas, de Pindamonhangaba, ali perto. Então, muita, muita gratidão. Porque este livrinho aqui, que parece tão simples, na verdade, Zen para Distraídos, é um manual do Zen Budismo. E ele ensina também a como fazer zazen, a como meditar. Não uma fantasia minha que para meditar eu vou encontrar uma coisa maravilhosa, vai ter luzes, vai ter um sagrado, vai tudo ficar quieto. Não, é observar em profundidade como que você está agora. E este agora seu passa no momento que você fala agora, você já está no momento seguinte. E é isso que é meditar. Não é uma coisa muito rara, nem muito difícil, é uma capacitação da mente humana, mas como tudo precisa de treinamento. Então, que você possa ter um treinamento adequado e entrar nos processos meditativos para acessar os planos mais profundos de consciência. A Sandra disse que tem síndrome do pânico. Foi na semana passada, espero que esteja conosco ainda hoje. E ela enfrentando altos e baixos, né? Ela queria saber o que fazer, porque ela não gosta daqueles momentos de estar sozinha. Pois é, às vezes quem tem síndrome do pânico é o contrário, né? Não gosta de estar com outras pessoas, tem medo de sair de casa, não vai para lugar nenhum. Então tem várias manifestações dessa síndrome do pânico, né? Agora o que eu digo, nós nunca estamos sozinhas. É tão maravilhoso isto. Aliás, tem uma expressão da minha professora de yoga, professora Valquíria Leitão, que ela diz o seguinte: a vida é como se você fosse atravessar uma ponte. As pessoas que estão com você no início da ponte da travessia não são as mesmas que estarão no final da ponte. Entretanto, há sempre alguém ao seu lado. E às vezes nós não percebemos isso. Só nos lamentamos de não ter alguém agora aqui comigo, mas nós estamos no planeta Terra. E o planeta Terra está, na verdade, ficando super populoso. Tem muita gente. E não só gente, ser humano. Tem bichinhos, tem plantas, tem insetos. Eu acho muito difícil a gente realmente ficar só. Mas, maior parte do tempo, estamos aqui com a Lua, com as estrelas. Ontem teve a suposta que nós não fomos capazes de ver aqui na zona oeste de São Paulo. Não foi possível. Não foi possível assistir o eclipse total da Lua, mas algumas pessoas me escreveram dizendo: faça uma meditação, monja, às 3h11. Pois eu acordei, pus meu despertador, às 3h11, fiz uma meditação para que o bem prevaleça na Terra. E o bem prevalecer na Terra tem a ver com você, para você poder se libertar do pânico. O medo é necessário. O medo nos causou a sobrevivência, porque quem não tem medo de nada se arrisca demais e se machuca muito. O medo nos protege, mas o pânico é quando a campainha do medo disparou. Ela fica tocando o tempo todo, sem necessidade. Então, há tratamento psiquiátrico, acompanhamento com terapeutas, pode tomar remédio, não tenha medo de tomar remédio, às vezes é necessário, até que você saia da crise. E depois eu acredito que práticas meditativas podem ajudar você a perceber quando você está entrando na crise, para poder se cuidar, para poder pedir ajuda e não afundar completamente. Você não vai morrer agora. Você está viva, e ficar sozinha pode ser bom, porque você pode ler, você pode estudar. Aliás, essa leitura é muito importante. As pessoas estão comprando menos livros agora e eu queria incentivar vocês à leitura, porque ler há uma expansão de consciência, nos coloca em contato com pessoas que às vezes a gente não teria acesso diretamente, e você pode, inclusive, discutir com o autor. Escreva cartas, não é só concordar com tudo que você lê, mas é refletir em profundidade. Então, leia, não esteja sozinha. Encontre amigos próximos e distantes em livros, por exemplo. E falando nisso, Leia, na semana passada pediu umas dicas de livros. Não é a primeira vez, né, que os nossos ouvintes pedem.
E eu acho que o site do templo é Nós temos alguns livros que foram escritos por mim, em parceria com outros professores. Vai sair um livro com o professor Cortella, provavelmente em março deste ano. Tem outros livros meus que vão sair da editora Planeta. Tem muitas coisas vindo. Então, eu recomendo, se vocês quiserem olhar no site, monjacoen.com.br ou Zen do Brasil, Z de zebra, E de elefante, N de navio, zendobrasil.org.br. No jornal Zen do Brasil, na última página, tem os livros que foram publicados pela nossa comunidade, por mim, muitos deles, e que eu recomendo esses, mas há muitos. Há muitos livros bons sobre budismo. A editora Bodhigaya é uma editora do Rio Grande do Sul, de um médico que é um praticante, um professor zen budista, que tem coisas maravilhosas também. Então procure a editora Bodhigaya, pode procurar coisas com meu nome e você vai encontrar material suficiente para dar o início a essa caminhada, essa procura. A Adriana disse que ficou muito feliz por tê-la visto em Maringá. E o Renan diz, venha para Ourinhos. Oba! A Andréia está em São João del Rei, Minas Gerais, enquanto o Paulo nos acompanha de Juiz de Fora também, em Minas Gerais. E Dalva, boa noite, o Gachô de Pirassununga. Semana passada a Eva perguntou, Orochi, como podemos vencer o ego? Pois é, não brigue com ele, faça amigos, não vença, faça dele seu parceiro. A grande diferença é essa, a gente está sempre querendo lutar contra alguma coisa, lutar contra o meu eu menor, eu vou controlar o meu ego, não, eu vou conhecer, vou dar para ele uma função, ele é meu amiguinho, sem o meu ego eu não como, eu não mato a sede, eu não bebo, ele é necessário para a minha identificação, mas se ele quiser tomar conta do pedaço, ele não é preparado, ele não é o condutor do nosso ônibus, vamos dizer assim, do trem da nossa vida, né? O ego não pode ser o condutor, ele é um dos passageiros, a gente tem que lhe dar uma função, ele pode ser o cobrador, aliás, ele gosta de cobrar da gente o que está fazendo, o que não está fazendo, o que você fez, o que você não fez. Então, ele tem algumas funções importantes. Mas o ego não é para ser vencido nem morto, é para conviver com. Você reconhecer os aspectos mais simples e mais egóicos da nossa personalidade, da nossa maneira de ser, e não ser controlada pelo ego. É só isso. Não ser controlada por. E quando a gente conhece, a gente sabe como tratar. Não é o inimigo. Muito bem, nós chegamos à reta final do programa. E, bom, vamos fazer assim. Então, como sempre, né, reservamos as perguntas que não pudemos tratar hoje para o próximo encontro. Na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira estaremos aqui. Então, tá, com alegria, apreciando cada instante da vida. Cada momento é um momento zen.